Olá, queridos, estamos mais uma vez aqui com você para darmos continuidade àquele assunto que começamos no vídeo anterior, né? Que é dias de escuridão na Terra, o que estão falando por aí, o que estão dizendo e o que a Bíblia diz. Nós vimos as supostas profecias sobre o assunto, né? O dia de escuridão que vai ter agora no dia 8 de maio, três dias de escuridão e o que se fala de como vencer esse período, e nós já mostramos algumas dificuldades bíblicas sobre o que se fala, né? Mas isso você já viu, então. Vamos analisar e ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto de dias de... Lembra, eu falei no primeiro vídeo que realmente vai haver dias de escuridão na Terra. Eu li um texto, agora eu vou ler mais textos sobre esse assunto porque tem mais textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Jesus fala sobre esse assunto, Apocalipse fala sobre esse assunto, tá? Os profetas falaram sobre esse assunto no Antigo Testamento. Então a Bíblia fala sobre isso. A questão é, entendeu? Como eu já falei no vídeo passado, né, que Deus nunca deixou datas, né? Não existem datas, né, sobre essa questão. Não existe datas aí no momento. Então, na realidade, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que um grupo religioso, supostamente cristão, ou grupos cristãos mesmo, né? Não apenas supostamente cristãos, mas toda vez que grupos religiosos igrejas tentaram datar a volta de Cristo ou certos acontecimentos do tempo do fim, toda vez se deram mal. Toda vez caíram em descrédito. Tá bom? Porque Deus sempre dá sinais. É a maneira da gente ficar atento. Deus nunca deixa datas específicas, tá bom? Mas Ele dá sinais sobre o tempo do fim. Estamos falando do tempo do fim. Ele sempre deixou sinais, mas nunca deixou, falou exatamente, vai acontecer tal ano, tal dia, tal século, tal década. Não, de maneira nenhuma. Vejamos então o que a Bíblia diz sobre esses dias de escuridão que vai haver na Terra. É isso que nós vamos ver agora. Vamos para a Bíblia. Então hoje a gente vai manusear bastante a Bíblia, tá bom? Vamos para o Antigo Testamento. E é lógico, eu não separei todo o texto. Tem muito mais texto. Você mesmo pode pesquisar e ver muitos outros textos sobre esse mesmo assunto, tá bom? Mas a gente não separou tudo porque para a gente não ficar muito longo aqui. Bom, Joel, no Antigo Testamento, vamos para o profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos 1, 2, o 10, o 31 e o 32, tá bom? Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Esses textos dos profetas no Antigo Testamento sempre falam sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor. Daqui a pouco a gente fala sobre, possivelmente, esse dia do Senhor. Que dia é esse? Tá bom? Bom, dia de trevas e de tristeza. Dia de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos seguintes, de geração em geração. Tá bom? Então, o dia do Senhor vem, ele está perto. Agora vamos lá, versículo 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Então está falando o quê? De escuridão. Vamos lá, versículo 31 e o 32. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mais uma vez, o dia do Senhor. Tá bom? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Não vamos, esse versículo ele é muito amplo, mas não é o nosso assunto, né? Futuramente a gente pode falar um pouco sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos ainda para o Antigo Testamento. Vamos para o livro de Amós, capítulo 5, versículo de número 18. Vamos lá. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Mais uma vez, o dia do Senhor. Por que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não
de luz. Aí você pode dizer, bom, mas essas trevas podem não ser literais, pode ser de, entendeu, treva no sentido de mal, né, de período mal, período ruim, tá bom? Bom, aí é uma questão de entendimento, de interpretação. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1, olha só. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo se livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. É o tempo do fim, é o tempo então do fim, que haverá esse período de escuridão. Haverá esse período de escuridão exatamente no tempo do fim. Mas vamos agora para o Novo Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento. Vamos lá. Vamos para o livro de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24, versículo de número 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Vamos ver como é que Marcos viu isso. Vamos ver como é que Marcos viu isso. Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 24 e 25. Marcos 13, 24 e 25. Ora, naqueles dias, depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Se você olhar Mateus e Marcos, você vai ver que Jesus vem falando sobre a vinda dele, Jesus vem falando sobre a grande tribulação. Então diz que depois da aflição daqueles dias, e aí Daniel, voltando lá em Daniel capítulo 1, versículo 2, diz que é um tempo que nunca houve na humanidade e também jamais haverá. Jesus também fala sobre isso. Então, o texto de Mateus e de Marcos nos reporta possivelmente para o final da grande tribulação. E não, entendeu, para o período do momento que nós estamos vivendo, que é um período que Jesus chamou de princípio de dores. Jesus chamou o período que nós estamos vivendo de princípio de dores. Olha só a Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 20, Pedro se reporta ao texto de Joel. Olha, 2 e 20 de Atos dos Apóstolos. Pedro se reporta, se lembra do texto de Joel. Olha só, falando dos últimos dias. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aí você diz, que dia do Senhor é esse? Existe duas possibilidades de dia do Senhor. Lembre-se, dia para o Senhor, Deus não está preso ao nosso tempo. O escritor aos Hebreus diz, quer ver? Vamos lá, Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não foi, e é e será, ele é. Jesus, quando é questionado pelos fariseus, está lá na conversa com os fariseus, Jesus diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. É o mesmo termo usado por Deus lá no Horebe para Moisés. Moisés, eu sou. Quando os filhos de Israel disserem, Senhor, vem cá, quem é que te enviou? Aí Moisés, você vai dizer para eles, eu sou, me enviou a vós. O eu sou, o grande eu sou. Tá bom? É o mesmo termo. Então, quando Jesus, inclusive, usa eu sou, os judeus, então, veem que ele está se colocando como se fosse o próprio Deus, e daí mais um motivo para eles rejeitassem Jesus, então, porque eles não entendiam dessa maneira, tá? Então veja bem, eu sou, então Deus, ele é. Então, Deus não está preso ao nosso tempo, Deus não está preso ao tempo humano, ao Cronos. Deus está preso ao tempo Kairos. Então, quando a Bíblia usa esse termo, o dia do Senhor, possivelmente, existe duas possibilidades. Primeiro, a Bíblia pode estar falando do período de grande tribulação, que é um período de Deus, que Deus vai tratar a humanidade, vai trazer juízo sobre a humanidade, sobre as nações que o rejeitaram. Existe esse dia do Senhor, pode ser toda a grande tribulação, ou o dia do Senhor pode ser a metade da grande tribulação, que é a pior parte da grande tribulação, ou o dia do Senhor pode ser também
o que se refere então à batalha do Armagedon? Você já ouviu falar lá no capítulo 16, né, de Apocalipse, né? Jesus, né, revela então através do seu anjo a João, e aí ele diz aqui, por exemplo, capítulo 16, versículo 15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam a sua vergonha. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aí se você olhar para o capítulo 19, você tem a chamada batalha do Armagedon. Mais especificamente, do versículo 11 até o 21, você tem a batalha do Armagedon. Então esse dia do Senhor também pode ser uma referência àquele dia que Jesus vai descer para vencer o anticristo, o falso profeta, e para prender Satanás, né, e estabelecer o seu reino milenar aqui na terra dentro da nossa interpretação escatológica, né? Lembrando aqui, só para você entender, eu sou, como a maior parte da Assembleia de Deus, nós da escola escatológica, as 4 escolas principais da escatologia, né, os preteristas, os historicistas, os futuristas e os idealistas. Nós da Assembleia de Deus, na sua grande maioria somos futuristas. Então nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, tá bom? Então esse dia do Senhor também pode se referir a esse momento de que Jesus desce para a batalha, para vencer o anticristo, o falso profeta, prendê-los, lançá-los no lago do fogo e Satanás. Você vai ver isso no capítulo 19, do versículo 11 até de Apocalipse, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11 até o 21. Você pode ver esse momento da descida também de Cristo para estabelecer essa vitória sobre todos esse sistema que vai estar então cercando Jerusalém para destruir Jerusalém. Você pode ver também lá no capítulo 14 de Zacarias, versículos 1 até o versículo 5. Você vai ver esse momento que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras novamente. Aí se lembra, quando Jesus estava reunido com os discípulos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né? Eles se reuniram com Jesus ali, quando Jesus dá ordem que eles têm que ser testemunha dele por todos os povos, nações, né? E ser minhas testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, lembra? Aí quando ele está, então, dando essa ordem, ele começa a subir aos céus, não é? Versículo 9. Aí 2 varões judeus, né, a igreja estava olhando, vendo Jesus subir. Aí 2 anjos se puseram ao lado dele e disseram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês viram ser elevado aos céus, ele vai vir da mesma maneira que vocês o viram subir. Então, aonde Jesus vai vir? De onde ele subiu lá de Israel. Aonde Jesus vai pisar? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras novamente. E o monte vai se fender de 2 lados. Aí nesse momento, no capítulo 16 de Apocalipse, fala de um terremoto que vai abalar todas as nações da terra. É quando Jesus, então, todas as grandes cidades da terra, quando ele pisar novamente. Então, possivelmente também, o dia do Senhor pode se referir a esse momento da chegada dele. Esse momento da chegada dele. Então, o período, então, que se refere à escuridão, vai ser por aí um pouco antes. Pode ser exatamente nas últimas taças da ira do Todo-Poderoso, lá no capítulo 16 de Apocalipse. Pode ser nesse momento, possivelmente nesse momento. Aí, como nós lemos aqui o que Jesus está dizendo, depois da aflição daqueles dias. Quais são as aflições daqueles dias? É o período de grande tribulação. É o período de aflição. Lembra, Daniel? É um período de aflição como nunca houve no mundo, nem depois jamais haverá. Então, se você olhar aqui na abertura da 5ª trombeta, em Apocalipse, né? Da 5ª trombeta, então você vai, né? Capítulo 9 de Apocalipse, versículo 2, e abriu-se o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Na abertura da 4ª trombeta já vai ter escuridão, uma terça parte já vai estar escura. Aliás, só vai ter uma terça parte de claridade, ou seja, 66 ponto qualquer coisa do sol e da lua e das estrelas vai ter escuridão. 66%, só 33% de claridade. Aí já na abertura da 5ª trombeta, então não vai haver mais claridade.
Tá bom? Lembrando sempre que o livro de Apocalipse ele não está em ordem cronológica. Não entenda sempre em ordem sequencial, tá bom? Não está em ordem cronológica, só para você entender. Então veja bem, o período de escuridão vai acontecer. Mas o período de escuridão, pelo que a gente enxerga na Bíblia, vai acontecer no período de grande tribulação. Não vai acontecer antes, não vai acontecer no princípio de dores, não, vai acontecer no dia do Senhor, ou antes do dia do Senhor, perto do dia do Senhor, chegando o dia do Senhor. E o dia do Senhor ou é o período de grande tribulação, ou é o dia que Jesus desce então para governar, quando ele vai travar essa chamada batalha do Armagedon, tá bom? Então, ou é uma coisa ou outra. Então, o certo é que o período de escuridão que vai ter na Terra vai ser no período de grande tribulação. Possivelmente, já no final, possivelmente não, certamente, já no final, a grande tribulação, do capítulo 24, versículo 15 até o 26. Olha o sofrimento aí desse período. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, isso aí é o anticristo, aí é uma outra questão sobre isso, não dá pra gente comentar agora. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Lembrando, Jesus estava escrevendo para judeus. Então ele está escrevendo, ele tem que dar orientação a judeus ali. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ou seja, uma grávida, ela corre pouco, ela tem dificuldade de se movimentar. Tá bom? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que a fuga no inverno nem no sábado? Porque no inverno tem dificuldade. O inverno, lembrando que essa referência a inverno é período de chuva, chuvoso, é período, digamos assim, chuvoso. Tem lama, tem rios, tem isso, tem aquilo. Lá, por exemplo, em Israel tem gelo, entendeu? Dependendo do lugar. Então, apesar de ser deserto aquela região, mas certas regiões, principalmente a região ali das colinas de Golã, é uma região, então, que tem gelo. Então, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Porque no sábado o judeu caminhava muito pouco. Ele não podia caminhar. Existia toda uma regra, então, e ele não podia caminhar. Entendeu? Então, ou seja, vocês vão ter que correr rápido. O negócio vai ser, e está falando do período de aflição. Porque então haverá grande aflição. Olha o versículo 21. Como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, tão pouco haverá jamais. O período de tribulação, de grande tribulação, filho, não é nem parecido com o que nós estamos vivendo. Ou o período que nós estamos vivendo não é nem parecido com o período de grande tribulação. Se você estudar todo o livro de Apocalipse, você vai ver. Vai ver meteoros caindo na Terra. Pelo menos 2 grandes meteoros vai cair na Terra. Na época João não sabia. Então João diz assim, e vi como que uma grande montanha pegando fogo cai no mar. O que João viu? Um meteoro. Ele não sabia o que era. O objetivo de Jesus não era dizer, João, isso é um meteoro. João não sabia nem, os cientistas da época não sabiam nem o que era meteoro. Tá bom? Então, Deus se revela para o homem de acordo com o conhecimento que o homem tem na época. Então, o período de grande tribulação vai ser algo que você não pode nem imaginar. Então, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Então, veja bem, aqueles dias da grande tribulação serão abreviados, ou seja, será um período curto de anos. Diz aqui que se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Aqui não está falando da salvação da alma, salvação eterna, está falando carne, olha, carne. Nenhuma carne se salvaria. Possivelmente Jesus estava falando tanto de ser humano como animais também, ou seja, se aquele período não fosse um período curto, tudo que é vida na terra seria extirpado, morreria, tá bom? Será exatamente esse dia, esse período, ele será terrível, Então, o período de grande tribulação será exatamente esse período. Então, você vê, depois da aflição daqueles dia. Então esse período de escuridão vai ser no final da grande tribulação. Nós temos base para dizer vai ser no final da grande tribulação. Não agora, mas no final da grande tribulação.
E como você viu no vídeo anterior, existem várias razões para a gente entender, tá bom? Que não foram visão de Deus. Não foi coisa de Deus, não foi revelação de Deus, não é profecia de Deus, tá bom? De maneira nenhuma. Por quê? Porque existem contradições. Óleo tem que ser refinado. Olha só que coisa, né? Isso é misticismo. Vela tem que ser branca para iluminar as casas. Demônio batendo nas portas, querendo entrar, e se a gente não abrir, ele não entra. Que coisa! Demônio, desde quando demônio é espírito? Desde quando ele precisa bater em porta para entrar? Ah, tem o sangue de Jesus, aí ele não entra por causa do sangue de Jesus em nossas vidas. Não é na casa física. O sangue do Cordeiro foi lá no Egito. Hoje, o sangue de Jesus é em nossas vidas. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro, tá bom? Então veja bem, queridos, a base que nós temos para dizer sobre essas profecias, por favor, vocês não fiquem com medo. Precisamos estar sempre atentos para a volta do Senhor a qualquer momento, amém? Precisamos estar sempre atentos para os sinais que vão acontecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, esse sinal agora dessa pandemia veio, foi muito forte, vai passar, mas daqui a pouco vai vir outro, sabe por quê? Nós estamos no período que Jesus chamou de princípio de dores. E você já viu o que é as dores de uma mulher quando está para ter filhos? O que acontece? O período, então, as contrações, elas vão diminuindo de períodos, ou seja, antes era de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, entendeu? Aí ela vai diminuir, daqui a pouco é de 1 em 1 hora, de meia em meia hora, as contrações vão diminuindo, entenderam? Então, nós temos que nos preparar. Até Jesus voltar agora, ele está próximo a voltar, nós temos que nos preparar, que os sinais estarão cada vez mais presentes. Amém? Então precisamos, agora, não fique, não vá por aí a comprar vela branca, entendeu? Comprar bastante óleo de soja para ungir toda... Por favor, pelo amor de Deus, isso não é bíblico, não tem base bíblica. E deixa eu dar um conselho aí a esses irmãos e irmãs. Deixa eu dizer uma coisa. O profeta em Israel, o terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Sabe o que é esse mandamento? Tomar o nome de Deus em vão, lá em Israel, sabe o que era? Era falar em nome de Deus, de que Deus falou, de que Deus mandou dizer, quando Deus não mandou dizer coisa nenhuma. Isso era tomar o nome de Deus em vão. E não continua a mesma coisa. Só que no Antigo Testamento, esse profeta, se não se cumprisse, ele era apedrejado, ele morria por apedrejamento. Você, pelo amor de Deus, filho, se você não tem certeza, você teve um pensamento, você achou e tal, não diga, você está usando o nome de Deus. Nós não vivemos mais na lei, graças a Deus, senão você ia morrer apedrejado, ou então Deus ia te fulminar. Nós vivemos no tempo da graça. Então não saia por aí dizendo asneira, dizendo que foi Deus que me mandou dizer, quando não foi Deus. Primeiro, você está tomando o lugar de Deus, falando em nome de Deus quando Deus não falou. Segundo, você está mentindo, isso é mentira. Então, e os mentirosos não têm parte com Deus. Então, por favor, se você não tem certeza, se você não recebeu, se você tiver certeza, a profecia é algo muito sério. Você só deve falar quando você tiver certeza. Se você não tem certeza, não faça isso. Por favor, em nome de Jesus, com todo amor e carinho, entendeu? Por você, que de repente você falou sobre isso e vai ver esse vídeo, né? E vai ficar chateado. Não fique chateado comigo. Estou falando isso para o seu bem, para que você então entenda que é muito sério essa questão de profecia, falar em nome de Deus, falar que Deus mandou falar, quando Deus não mandou falar. Então tenha cuidado em nome de Jesus. E nós, a Igreja de Cristo, não acreditemos em qualquer coisa. Vá para a Bíblia, vá ver o que a Bíblia diz, vá ver o que o seu pastor orienta, vá ver o que as pessoas maduras na igreja orientam. Não sai por aí acreditando. Achou um cabelo na Bíblia, como tem a turma dizendo aí, achou o cabelo na Bíblia, cabelo de anjo, vai fazer chá do cabelo, vai fazer o que do cabelo e tal, entendeu? Para o coronavírus não pegar. Pelo amor de Deus, gente, cabelo na Bíblia é o que mais tem. Eu então com esse cabelo aqui, de vez em quando eu acho cabelo aqui dentro da Bíblia, tá bom? Porque cai o cabelo, cai o cabelo lá dentro da Bíblia. Cabelo de anjo não tem cabelo,
Só estou dizendo aí para aqueles irmãos também que saiu isso por aí também. Uma profecia do cabelo de anjo aí. E aí se fizer alguma coisa com esse cabelo, então não pega o coronavírus. Gente, isso é misticismo, gente. Anjo é espírito, anjo não tem cabelo. Não existe, anjo é um espírito. No mundo espiritual só tem um hoje que habita lá, que é espírito, mas é também físico, é Jesus, porque ele veio e viveu entre nós como homem e ressuscitou de forma corpórea. Então ele tem um corpo biológico e ao mesmo tempo espiritual. Agora o Pai, o Espírito Santo e todos os anjos são tudo espírito, não tem cabelo, pelo amor de Deus. Igreja de Cristo, estejamos atentos quanto a isso. Não nos deixemos enganar, vá para a Bíblia. Aqui está a palavra revelada. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Por hoje, então, encerramos esse assunto. E mais tarde teremos, então, novos assuntos, então. Deus abençoe a todos.